Você já percebeu pequenos pontos ou fios flutuando através da sua visão, especialmente ao encarar um céu brilhante ou uma parede em branco? Essas são moscas volantes. E embora possam parecer um pequeno incômodo, às vezes podem indicar condições oculares mais sérias. Moscas volantes são pequenas manchas ou formas que flutuam no seu campo de visão. E são incrivelmente comuns, especialmente à medida que envelhecemos. Pesquisas sugerem que cerca de 30% das pessoas notam moscas volantes ocasionalmente, com a prevalência aumentando após os 50 anos. Na maioria das vezes, as moscas volantes são inofensivas, mas é crucial entender o que elas são, o que as causa e quando elas podem precisar de atenção médica. Então, o que causa esses pequenos elementos flutuantes na sua visão? O principal culpado são mudanças no humor vítreo, a substância gelatinosa que preenche o seu olho. À medida que envelhecemos, esse gel começa a se liquefazer e encolher, fazendo com que pequenas fibras se aglomerem. Esses aglomerados projetam sombras na sua retina, criando as moscas volantes que você vê. Mas o envelhecimento não é a única causa. Inflamação na parte de trás do olho, chamada uveíte posterior, pode desencadear moscas volantes, muitas vezes devido a infecções ou doenças autoimunes. Sangramento no olho, por condições como diabetes, pressão alta ou lesões, também pode levar a moscas volantes, à medida que células sanguíneas flutuam no vítreo. Uma causa mais séria é uma retina rasgada, o que acontece quando o vítreo puxa com força demais, podendo levar ao descolamento de retina se não for tratado. Até mesmo cirurgias oculares ou certos medicamentos podem introduzir bolhas de ar ou óleo de silicone, aparecendo como moscas volantes. Conhecer essas causas ajuda você a entender quando moscas volantes são apenas uma peculiaridade ou um sinal para procurar um médico. Moscas volantes podem aparecer em qualquer pessoa, mas alguns fatores as tornam mais prováveis. A idade é o maior fator. Moscas volantes são muito mais comuns após os 50, à medida que o vítreo muda naturalmente. Se seus pais ou irmãos tiveram rupturas ou descolamentos de retina, seu risco também pode ser maior. A miopia também aumenta as chances. Pessoas com miopia têm globos oculares mais longos, tornando o vítreo mais propenso a se aglomerar. Um histórico de inflamação ocular, como uveíte, ou lesões oculares anteriores, ou cirurgias, também pode aumentar seu risco. Condições como diabetes, que pode causar sangramento ocular, são outro fator. Embora você não possa mudar sua idade ou histórico familiar, controlar o diabetes ou proteger seus olhos contra lesões, como usar óculos de proteção durante esportes, pode ajudar a reduzir seu risco. Entender esses fatores permite que você assuma o controle da sua saúde ocular. Como as moscas volantes realmente se parecem? Elas aparecem como pequenas formas escuras flutuando pela sua visão. Pontos, linhas onduladas, fios, ou até padrões semelhantes a teias de aranha. Elas se movem com seus olhos, e muitas vezes se afastam rapidamente quando você tenta focar nelas. Elas são mais perceptíveis contra fundos brilhantes, como um céu limpo ou uma parede branca. Algumas pessoas também veem flashes de luz, como riscas de relâmpago ou flashes de câmera, causados pelo vítreo puxando a retina. Embora moscas volantes e flashes ocasionais geralmente sejam inofensivos, um aumento repentino de moscas volantes, especialmente com flashes ou uma sombra na sua visão periférica, pode sinalizar uma ruptura ou descolamento de retina. Isso é uma emergência médica que precisa de atenção imediata para evitar perda de visão. Se você notar moscas volantes novas ou que estejam mudando, visite um profissional de cuidados oculares. Eles farão um exame oftalmológico completo,
começando por dilatar suas pupilas usando colírios. Isso alarga suas pupilas, dando ao médico uma visão clara da sua retina e do vítreo. O médico usará lentes ou instrumentos especiais para verificar rupturas de retina, descolamento ou outros problemas. Se a visão estiver turva, eles podem usar ultrassonografia para obter uma imagem melhor. Espere perguntas sobre seus sintomas, quando começaram, como eles se parecem e se você vê flashes ou sombras. A dilatação pode embaçar sua visão por algumas horas, então leve um amigo para dirigir você de volta para casa. Compartilhar detalhes precisos ajuda seu médico a identificar a causa e decidir se o tratamento é necessário. A detecção precoce pode salvar sua visão, então não espere se você estiver preocupado. A maioria das moscas volantes não precisa de tratamento. Seu cérebro frequentemente aprende a ignorá-las, e elas podem se acomodar fora do campo de visão com o tempo. Se as moscas volantes resultarem de condições como diabetes ou inflamação, tratar essas condições pode reduzir os sintomas. Mas em casos raros, quando as moscas volantes prejudicam gravemente a visão, existem opções de tratamento. Uma opção é a vitrectomia, uma cirurgia que remove o gel vítreo e o substitui por uma solução salina. Ela é eficaz, com estudos sugerindo que a maioria dos pacientes vê melhora, mas ela traz riscos como infecção ou descolamento de retina. Então é reservada para casos graves. Outra abordagem é a terapia a laser, ou vitreólise, em que um laser fragmenta as moscas volantes para torná-las menos perceptíveis. Ela é menos invasiva, mas pode exigir várias sessões e não é adequada para todas as moscas volantes. Você consegue prevenir moscas volantes? Como elas frequentemente fazem parte do envelhecimento, não totalmente. Exames oftalmológicos regulares detectam problemas cedo, então agende consultas a cada 2 anos, ou anualmente se você tiver mais de 65. Proteja seus olhos com óculos de proteção durante atividades como esportes ou projetos de faça você mesmo. Controlar condições como diabetes ou pressão alta também ajuda. Para um estilo de vida saudável, não fume e limite o álcool, pois eles podem prejudicar seus olhos. Coma alimentos ricos em antioxidantes, pense em frutas vermelhas, nozes e verduras de folhas verdes, ou em ômega 3, como salmão. Para lidar com moscas volantes existentes, tente mover seus olhos para cima e para baixo para deslocá-las para fora do campo de visão. Uma iluminação adequada ao ler ou trabalhar pode torná-las menos perceptíveis. Se as moscas volantes aumentarem de repente, procure um médico imediatamente. Moscas volantes são uma parte comum da vida, especialmente à medida que envelhecemos, com muitas pessoas percebendo-as após os 50. Elas geralmente são inofensivas e se afastam do seu foco ao longo do tempo. Mas mudanças repentinas, como uma enxurrada de moscas volantes, flashes ou uma sombra na sua visão, podem sinalizar um problema sério, como descolamento de retina. Não ignore esses sinais. Consulte um oftalmologista imediatamente. Exames oftalmológicos regulares, uma dieta saudável e proteger seus olhos podem manter sua visão nítida. Seus olhos são preciosos, então se algo parecer estranho, procure um profissional de cuidados oculares.